Fala, galera, boa tarde. Boa tarde ou boa noite? Não, boa noite. Agora é boa noite, 18 horas. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Lembrando que esse bloco Explora a Graça é tudo aqui que nós temos na igreja, é um culto. Só que ele não segue uma linha padrão de culto, ok? Então, aqui, por exemplo, vou estar falando sobre dom de profecia. Então, a hora que você quiser perguntar alguma coisa, que você tiver alguma dúvida, você vai poder se manifestar, ok? Porque às vezes, se você deixar lá para o final, né, das perguntas, você pode de repente esquecer o que você queria perguntar. Isso acontece muito comigo, às vezes, como a não ser que eu esteja o quê? Anotando, né? Se eu estou anotando, beleza, não tem problema. Agora, dependendo de como for a dinâmica, porque, perdão, graças a Deus estou saindo de uma virose chata, a beça, que acometeu a minha garganta, mas dependendo da dinâmica, as perguntas e assim, os questionamentos, as explicações, e olha só, eu não tenho nenhuma, como é que eu posso dizer? Eu não tenho nenhum receio ou melindre de responder perguntas. É claro que eu não conheço tudo. De repente você vai me fazer uma pergunta que eu vou precisar pesquisar, que eu vou precisar perguntar para o apóstolo, para os outros bispos, mas aquilo que eu consigo responder, eu falo, ok? Então, se você tem alguma pergunta escabrosa, digamos assim, pode fazer, ok? Não tem problema nenhum, não, porque o Explora a Graça é justamente para isso aqui, para a gente, sabe, aparar arestas, enfim, esclarecer algumas coisas, algumas linhas de pensamento, ok? O Bianca, você vai fazer pergunta, não vai? Normal, é porque eu vi a Bianca junto com o namorado, com o noivo aqui, o Léo, então eu imaginei, Bianca já ficou posicionada, porque ela sempre faz as perguntas, mas é justamente isso que eu quero, tá entendendo? Esse espaço aqui é para isso, tá entendendo? Às vezes a gente não tem a oportunidade de esclarecer dúvidas, não é? Então, esse é um dos momentos que nos possibilita de estarmos aqui, trocando informações uns com os outros, ok? Eu já falei sobre o dom da profecia e eu agradeço a Deus por estar aqui. Um beijo para minha esposa, a Bispa Cristiane, que está tomando conta dos batutinhas, né? A família está grande para caramba. Luiz Miguel e Alice ontem tomaram a meningo B, então estão tendo algumas reações desde ontem, né? Febre por aí afora, mas graças a Deus, tudo sob o controle de Deus. Assim, quando eu levei a Ágata para tomar ainda bem, olha como é que é, cada bebê é uma história, né? Mesmo sendo, mesma herança genética de DNA, quando eu levei a Ágata para tomar essa vacina, nós entramos no Rio Judó, porque ela estava com a febre que não baixava de jeito nenhum, não baixava de jeito nenhum. Então eu tive que correr com ela, mais a Cris, lá para o Rio Judó. Chegamos lá 10 horas da noite, já saímos de lá quase 5 horas da manhã, porque tomou dipirona, ficou enrolada na toalha com água para poder esfriar, porque a temperatura não baixava de jeito nenhum. E os dois estão lá, estão de boa, firme e forte, né? Tudo bem, estão com febre, mas febre controlada, graças a Deus, isso aí é típico da vacina mesmo, que produz essas reações. Agradeço a Deus pela vida da minha família, que me assistem, minha mãe abençoada, pela vida do apóstolo. E olha só, como eu disse na primeira vez, e falei no domingo passado, esse tópico aqui, nós temos 2 livros aqui na nossa igreja, que fala sobre dons do Espírito Santo. Um é as manifestações do Espírito Santo, e o outro é o dom da profecia. Especificamente, esse dom da profecia, eu fiz todo esse material com base nesse livro. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, tá, Alex? Pastor Alex. Assim, eu vou abençoar quem estiver interessado no livro. Bispo, eu quero o livro.
Então tá, então você vai lá no pastor Alex, ou, enfim, qualquer um dos irmãos que auxiliam o pastor Alex. Tem o Paulo, tem a Larissa, tem a Karen, tem a Maria, tem a Bianca, tem o Paradela, enfim, quase todos, não é? Em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Você vai lá e vai dar o seu nome. Só tem uma coisa, você vai ter um compromisso comigo. Você vai ler o livro e vai fazer um resumo para mim. Exatamente. Não, sem IA. Não, se tiver IA, Jesus, eu sei. Eu sei, tudo agora é IA, né? Vai, entra lá no Gemini, pega isso aqui que o chat GPT fez, coloca numa linguagem mais humana, sabe, mais sensível. Meu irmão, mas não adianta, tem como pegar, não adianta, ok? Então, olha só, não é nada de coisa complicada, não, tá entendendo? É só fazer um resumo do que você entendeu. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta ao pastor Alex como é que faz por tópico, tá entendendo? Mas a condição é essa, beleza? Então a condição é essa. Você depois vai procurar o pastor Alex, ele vai fazer uma relação para mim e eu não vou pedir o apóstolo para doar, porque eu sei que há um interesse do ministério e o apóstolo sempre faz isso, mas eu vou pagar do meu bolso para que você tenha um livro. Então, em contrapartida, você vai ter que fazer esse resumo para mim. Por que isso? Porque eu quero que você leia o livro. Não adianta você ganhar o livro do apóstolo. Apóstolo, assina aqui. O apóstolo vai lá. Perdão, o apóstolo vai lá. Ô Paulo, pede para colocar o ar no vento, por favor. Tá? Eu ainda não estou podendo aturar esse cidadão aqui em cima de mim direto, não. Aí o apóstolo vai lá, assina, bonitinho. Aí você pega o livro, coloca lá na tua estante. E acabou. Você não leu. Você leu a introdução, leu o capítulo 1 e não leu mais. Não adiantou nada, irmão. Está entendendo? Então, ô Adriano, a tua esposa está aqui. Pode sentar aqui do lado dela, por favor, em nome de... Ah, é? Tá legal. Ó, ele falou, ó, depois. Viu? Não vai brigar com ele não, hein, Larissa? Então, olha só, eu quero que você leia o livro. Ok? Eu vou dar o livro. Então, como é um custo meu, você vai ter que ter uma contrapartida. Vamos voltar à época da lei. Certo? A lei era assim. Quer ser abençoado? Leia o que está escrito, pratique. Se você errar numa vírgula, já era. Mas graças a Deus que Jesus foi lá, cumpriu toda a lei para que toda aquela bênção de Deus viesse na minha vida e na sua também. Amém? Por isso é que a graça é maravilhosa. Então, vamos lá. E agradecer a Deus pela vida do apóstolo. Esse livro é baseado, essa aula é baseada nesse livro dele, O Dom da Profecia. E eu queria que você entendesse uma coisa. Nós temos literatura... Maria, essa aguinha é tua. Ela deixou para mim, é água ungida. Deixa aqui. Hã? Essa é outra? Não é a da Maria, não? Ah, você botou aqui. Eu nem vi, que foi tão rápida que eu nem vi. Então, olha só. Eu tenho várias literaturas, mas a maior literatura que eu tenho começa por aqui. Então, nós aqui temos literatura que responde qualquer situação que você queira, ou que tenha dúvidas e procure, ok? Às vezes a gente valoriza mais os irmãos que têm as suas qualidades e as suas competências, mas às vezes a gente valoriza mais quem está de fora do que quem está aqui dentro, não é? E o louvor foi maravilhoso, viu, Larissa? Enquanto eu estava louvando aqui a Deus, aqui glorificando a Deus, sabe, eu me senti assim como se eu tivesse vivendo um novo tempo, sabe? Vivendo alguns preparativos, alguns preparatórios que Deus está organizando aí. E é que nem Elias quando falou com o seu moço, né? Vai lá e vê se está chovendo. Olha, que daqui a pouco vai chover. Quando começar a chover, você me avisa. Daqui a pouco vai começar a chover. Então, olha, está combinado assim? Então, eu não vou colocar lá no WhatsApp. Se você quiser colocar, o Alex pode colocar lá no WhatsApp da juventude,
tá? Coloca lá, mas coloca as condições, e eu sei que o pastor Alex, advogado, vai lembrar perfeitamente da premissa que eu aqui coloquei, ok? Em nome de Jesus. Então, vamos partir aqui para o que interessa agora, ok? Então, vamos falar um pouco sobre, dando um andamento, vamos falar sobre profecia. E eu quero agradecer a Deus pela vida da Karen, porque eu não tive tempo de adaptar para o nosso telão. Eu sempre, quando eu faço com a HJ nos cultos, principalmente nos ofertórios, eu estou me preparando para fazer isso também nos cultos em que eu estiver à frente. Eu sempre adapto tamanho de fonte, tudo mais, porque às vezes há uma incompatibilidade. Eu sei que no Google a apresentação flui tudo normal, mas quando entra naquele que a gente paga, que é o 365, que é o Office, que é o Bam, eu não sei o que acontece, cara. Sabe, desformata, desorganiza tudo. O negócio que tu paga, né, para resolver o teu problema, é o que cria o problema. E o outro que é gratuito não cria problema nenhum, não é? Bom, esses open source são muito bons. Então, Karen, muito agradecido, tá, por você ter editado para mim. E vamos lá. Bom, vamos falar aqui continuando, sobre o dom da profecia. Pula lá. Se eu não me engano, acho que é por 3. Existem profetas hoje. Pula lá para mim, por favor. Quem aqui acredita que existem profetas hoje? Levanta a mão. Todo mundo acredita que há profetas hoje? Nós temos um aqui. Certo? Nós temos um aqui. Por que eu coloquei essa pergunta? Porque há irmãos, não vou dizer ministérios, eu vou dizer irmãos, que não acreditam que há profetas, ok? Eles dizem que o último profeta foi João Batista. Aliás, dentro das construções escatológicas, que são várias, para a igreja de Jesus nos últimos tempos, há uma visão ou uma corrente escatológica que fala que a igreja hoje é o mesmo ministério de João Batista que prepara, né, o caminho para a vinda do Messias. É muito interessante isso. É válido? É. É discutível? Também é. Porque é diferente João Batista naquela época, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então ele estava preparando o povo de Deus, né, o povo judeu. E aí uma vez eu estava conversando com o Alex. Por que João Batista ele batizava, né? Poxa, mas por que João Batista batizava o povo judeu, já que o povo judeu era circuncidado, né? Porque o judeu, para ter acesso às bênçãos de Abraão, ele tinha que ser o quê? Circuncidado. Não sei se vocês se lembram, mas Moisés quase perdeu o filho porque ele não tinha circuncidado o filho. E Zípora foi lá quem circuncidou o filho. E aí, quando eu estava vendo sobre isso, o povo judeu, especialmente os religiosos, eles eram o povo eleito, o povo escolhido, o povo das promessas. Os gentios eram os estranhos, não tinham direito a nada. Só que o que acontece? Quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele tinha que se batizar. Ele tinha que descer a uma mikvé, ou mikvá, tá? Que é o quê? É um batistério. Só que é um batistério totalmente diferente de algumas igrejas. Por quê? Uma mikvé, ela tinha que ter ou captar água da chuva, ou ela tinha que ter algum córrego, porque tinha que ser água corrente. Porque água parada é água morta. Então, por isso é que Jesus ele falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de quê? De águas vivas. Então Jesus já estava apontando o que era a graça de Deus, já começava por aí, né? E aí o gentio ele tinha que descer uma mikvé, e ele tinha que se circuncidar. Só que olha só que interessante, João Batista, quando ele olhava para os religiosos e também para os judeus, eles falavam: raça de víboras, vocês são pecadores, arrependam-se, está próximo o reino de Deus. Esse era o ministério de João Batista. Mas aí João Batista, por que
que ele batizava, era como se fosse um rebatismo. O povo judeu, ele não precisava de descer uma mikvé. Ele se lavava, a mikvé para eles era em alguns momentos de festa, de celebração, por exemplo, casamento, não é? A mulher, ela tinha que descer as águas porque simbolizava um novo ciclo na vida dela, está entendendo? Casada, enfim. E aí o que acontece? João Batista vira para o povo da aliança e fala: vocês têm que ir às águas. Por que João Batista estava falando isso? Porque João Batista estava tratando o povo judeu como se fosse um povo gentil. Vocês se gabam porque vocês são um povo da aliança, porque vocês são filho de Abraão, mas vocês são raça de víboras. Vocês têm que se arrepender. Então, o povo que detinha as promessas, na verdade, não vivia como um povo que era ou que pertencia a Deus. E aí o que acontecia? Você tem que descer as águas. Então esse foi o simbolismo do porquê. Por isso é que quando chegaram para Jesus, olha, eu estou falando de uma coisa para entrar em outra, mas a gente vai chegar lá. Aí você para, por que Jesus, uma vez viraram para ele e falaram sobre batismo, né? Ele virou e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era da terra? E aí, o pessoal já ficou, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus ficaram quietinhos. Aí Jesus, porque eles haviam feito uma pergunta para Jesus. E Jesus falou: eu não vou responder vocês. Vocês não me responderam, eu também não vou responder vocês. Então, eles sabiam muito bem do porquê que João Batista batizava eles. Só que João Batista não ia para uma mikvé. Ele ia para onde? Ele ia para um rio. Está entendendo? Então, por isso é que eu falo, é viável essa visão escatológica? É, tudo bem. Só que Jesus já veio, amado. O reino já foi inaugurado. Nós já estamos aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Então, tudo é como você vê através da graça de Deus o antigo pacto. Se você quiser ver a graça através do antigo pacto, vai dar errado. Você tem que olhar o antigo pacto com os olhos da graça. A graça explica a lei. A lei não explica a graça. Ouviu? A lei não explica a graça. Tá bom? Então, eles dizem ali, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem se anunciando o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça o quê? Para entrar nele. Então, esses irmãos que nós chamamos de cessacionistas, muitos chamam de tradicionais. Por que cessacionistas? São aqueles, que acreditam que os dons de Deus cessaram grande parte da sua operação. Inclusive, com relação aos dons ministeriais, tem uns que dizem até que apóstolo bom é apóstolo morto. Você sabia disso? Para eles sustentarem que não há ministério apostólico, eles dizem: não, que isso? Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, crente, porque a palavra mártir ou testemunha equivalem à mesma coisa no original. Testemunha e mártir são a mesma palavra no original. Está entendendo? Então é assim, os dons continuam em operação. A profecia, ela existe. Segue adiante ali, Paulinho, por favor. Então, João Batista, ele foi o último profeta de onde? Do Antigo Pacto. Ele era o Elias que havia de vir. Tá? E aqui não tem nenhum tipo de reencarnação. Quando fala que ele seria o Elias que haveria de vir, é que ele vinha no mesmo ofício de Elias, com a mesma função, com o mesmo propósito, a preparar o povo para o Senhor, para o Messias. Agora,
profeta do novo pacto, ele tem uma nova função. Está ali, ó. Santificação, consolo, conforto, edificação da igreja de Cristo. A mudança não foi de ofício, mas no propósito, ok? Por quê? O profeta de antigamente, ele era um vidente, ele tinha que ser consultado. Então o rei que era esperto, antes dele se meter numa guerra, ele consultava a Deus. O único que às vezes não fazia isso era Davi. Por quê? Davi, ele era um tipo de Cristo. Nossa, Jesus. Já está na ventilação. Bom, Davi, ele era um tipo de Cristo. Davi também era rei, profeta e sacerdote. Somente quem era ungido na antiga aliança eram esses 3 ofícios: o rei, o sacerdote e o profeta. Só eles. Significa que somente através deles Deus se movia em direção, em correção, em manifestação de poder e em juízo. Ok? Então, quando você olha os profetas do novo pacto, eles têm um perfil, eles têm uma nova função, ok? Então, o profeta do novo pacto, ele é muito mais o quê? Ele é muito mais, não vou dizer corporativo, mas ele é muito mais voltado para a igreja como um todo, ok? Adianta lá, Paulinho, por favor. Então, quando nós falamos de ofício de profeta lá, 1 de Coríntios 12, 28, não é? Paulo fala, Deus estabeleceu. Quem estabeleceu? Deus. Lá em Efésios 4, ele faz um resumo. Só que em Romanos e aqui, em Coríntios, a lista cresce. Está entendendo? Olha só. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, protom, no tempo e no espaço. Apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, mestre. Depois, operadores de milagres. Isso aqui já é o evangelista. Você vê que aqui ele não segue uma ordem, mas lá em Efésios 4 ele dá uma ordem direitinho. Depois ele bota dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Aí olha a pergunta, são todos apóstolos? Todo mundo é apóstolo? Não. Todo mundo é profeta? Não. São todos mestres? Ou operadores de milagres? Ou evangelistas? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Aí Paulo diz, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo-vos a mostrar ainda um caminho sobre modo excelente. Aí ele fala sobre o amor e depois ele volta a falar sobre o dom da profecia, que é um dom que todo mundo gosta, né? Todo mundo se sente atraído sobre o dom da profecia e tudo mais. E o profeta, ele é um homem o quê? Consagrado por Deus. Coloca lá, Paulo. Ele tem um chamado divino. Ele foi consagrado previamente. Ou seja, ele não vem aqui e vira um profeta aqui. Ele já é profeta na eternidade. Ou seja, Deus já aponta, ele já separa. E ele tem um ministério específico. Separados antes mesmo do nascimento para cumprir o propósito eterno, conhecidos e escolhidos por Deus desde o ventre materno e designado para um serviço particular, segundo a vontade e a soberania de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu o quê? Eu te conheci. Eu já sabia quem você era. Fui eu quem formei o teu espírito. E antes que você saísse do ventre, eu já disse, eu já separei você, consagrado, santificado, kadosh. Kadosh, tá? Não tem nada a ver com Shekinah, é kadosh, separado. Você sabe o que é separado, ok? Quando vai comprar, por exemplo,
Eu vou usar uma explicação aqui esdrúxula, mas é só para você visualizar. Quando você vai comprar uma fruta, morango, você não vai pegar aquele morango amassado. Você vai pegar aquele morango bonitão, não vai? Perfeito. Se bobear, você vai ficar botando um do lado do outro para ver qual é o maior. Porque você vai querer o melhor. Isso é o quê? Consagrado, separado, escolhido. Deus, quando Ele pega o profeta, Ele faz assim: esse aqui é para cá. Esse aqui é apóstolo, esse é profeta. Todo apóstolo já foi ou é um profeta. Um profeta só não é um apóstolo. Mas um apóstolo é ou foi um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Ok? Então ele diz: ó, eu te consagrei e eu te constituí profeta às nações. Pronto. E aí, quando você segue adiante, no chamado profético de Jeremias, segue lá, vai lá. Jeremias era jovem, tá? Por isso é que ele está ali novinho. Você estava achando que Jeremias já tinha barba branca, tudo mais, que nem Moisés, que foi chamado para uma obra com 80 anos. Não. Jeremias era novo. Ele disse o quê? Eu não passo de uma criança. Pô, sou novinho. E aí, o que foi que Deus disse para ele? O quê? Não fala isso. Eu sou contigo. Deus estendeu a mão sobre ele e colocou o quê? Tocou o quê? Porque na boca do profeta está a palavra de quem? Na boca do profeta está a palavra de Deus. O que ele fala é a palavra de Deus. Uma vez eu vi um debate numa rede social. A palavra de Elias era a palavra de Deus? Ou a palavra de Elias só era a palavra de Deus quando ele dizia: assim diz o Senhor? Amado, a palavra de Elias era a palavra de Deus. O profeta, desculpa, apóstolo, é um ser extraterrestre, na minha opinião. Ele não é desse planeta. Não, me desculpa, não é desse planeta. Profeta é ser de outro mundo, das regiões celestiais. A mente de um profeta é uma coisa absurda. Você lembra de Geazi? Senhor, ó, Eliseu, vem uma galera aí, ó, vai passar o rodo na gente. Aí, Eliseu, pô, fica tranquilo aí. Fica tranquilo, não se desespera. Mas, ó, tu tá sem noção, cara. O que aconteceu? Senhor, abre os olhos dele, só para ele enxergar quem são os que estão conosco. Aí, quando Geazi abriu os olhos e viu aquela galera toda lá, ele falou: oh, meu Deus. O profeta é um ser diferenciado. Ele vê coisas que a gente não vê. Ele entende Deus de uma maneira que nós não entendemos. E ele fala coisas da parte de Deus que às vezes a gente não entende. Então ele tem que ficar explicando. Então, a autoridade profética que Deus dá a um homem, escolhe e coloca como profeta, isso é Deus quem faz. Ninguém pode tirar. Então, o profeta, ele é um homem totalmente fora de contexto desse mundo aqui metafísico. É claro que cada profeta tem uma esfera de atuação e de ação. Não estou dizendo que um profeta, ele foi chamado para ficar revelando a vida dos outros e ficar dizendo o CPF das pessoas. Ok? O Espírito Santo tem coisas muito mais importantes para mostrar. Eu acredito que o Espírito de Deus, ele revela muito mais através da palavra do que de uma maneira específica.
Pô, bispo, mas acontece. Claro que acontece. Eu não estou falando que não acontece. Por quê? Há uma diferença do profeta do novo pacto para o profeta do antigo pacto. Se nós colocarmos, se o profeta do antigo pacto, se o profeta do novo pacto ainda englobasse ou absorvesse a mesma forma de ministração que o profeta do antigo pacto, meu amado, o que ia ter de gente idolatrando o vidente e profeta era uma festa. Se bem que tem alguns lugares que fazem isso. E Deus não está nisso. Ok? Então, olha só. Os profetas, como é que eles eram na igreja primitiva? Vamos lá na igreja primitiva. Olha só, tem muita gente que fala assim, vamos voltar a Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva. Você quer cristianismo primitivo? Você quer uma igreja que não tinha fundamento? Você quer uma igreja que não tinha estrutura? A igreja primitiva é isso. Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e quem? Saulo. Profetas e quê? Mestres. Está vendo aqui? Profeta e mestre. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Ah, bispo, olha lá, jejum. Olha, não vou falar sobre isso, o apóstolo já falou sobre jejum. Tá, se você gosta de fazer jejum intermitente, é bom para a tua saúde, desintoxica. Dizem que 24 horas de jejum eu não aguento. 24 horas de jejum você já limpa o teu organismo, né? É o que dizem. Então é assim, aqui era o início da igreja de Cristo. Paulo ainda era mestre e profeta. Paulo não tinha recebido a revelação da graça de Deus. E servindo ele, disse: separai-me agora. Agora, ó, separa Barnabé e Saulo para a obra que os tem o quê? Chamado. Eles foram o quê? Enviados. Ou seja, a partir desse momento, eles não foram só como profetas, mas eles também foram como o quê? Apóstolos. Eles foram enviados. Enviados. Então, profetas e mestres trabalham juntos. E é o Espírito Santo quem fala. Passa Paulo. Quem é o profeta? É um pregador ou um mestre o quê? Da palavra. Mas significa que todo pregador é profeta? Não. Não. A profecia não é a principal faceta ou forma do profeta, cartão de visita. Os profetas do Antigo Testamento, eles constantemente pregavam às pessoas e chamavam-as ao quê? Ao arrependimento. Eles falavam por inspiração profética, porque os israelitas estavam na maior parte do tempo o quê? Fora da vontade de Deus. 1 de Timóteo 2,7 diz o quê? Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre e gentios o quê? Na fé e na verdade. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos embates com os outros apóstolos, inclusive os de Jerusalém. Tem gente que fala assim, poxa, por que o apóstolo às vezes, as pessoas sentam um sarrafo na gente e a gente tem que ficar bem, é verdade. Amados, olha só, isso é antigo. Não é quem é melhor do que o outro, é quem prega a graça como ela tem que ser o quê? Revelada. Então, Pedro, Tiago, João, tiveram alguns com Paulo? Sim, tiveram. Ao ponto de Barnabé lá na frente se separar dele.
Então é assim, quando você olha a carta de Paulo aos Gálatas, você vê lá o que aconteceu. Que Paulo dá uma chamada em Pedro. Como é que você, sendo judeu, quer viver como gentio, na frente dos gentios, mas quando chega a galera da circuncisão, que vem lá da parte de Tiago, de Jerusalém, você quer viver como judeu e você quer obrigar os gentios a viverem como judeu? E aí? A coisa era assim, ó, saía faísca. Então, quando você vê a defesa do apostolado de Paulo, é só você ler 1ª e 2ª de Coríntios, você vai ver lá. Onde ele fala, vocês recebem esses tais apóstolos só porque eles andaram com Cristo, porque a galera lá de Jerusalém mandou alguns da circuncisão a Corinto para dizer, ó, não é bem o que Paulo diz, é pela fé, mas existem algumas coisas da lei que vocês têm que guardar. É só você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, especialmente capítulo 2 e 3 de 2ª de Coríntios, onde ele fala da diferença, sabe, do ministério da condenação e da morte e o ministério do Espírito, o ministério da lei e o ministério do Espírito. Então, Paulo está dizendo, eu afirmo, não minto, eu fui designado pregador e apóstolo, mestre de quem? Dos gentios, na fé e na verdade. Então, o que Paulo dizia era específico para nós. Então, eu vou correr aqui. O que constitui o ministério profético? Inspiração divina direta, vida de oração intensa, sinais e prodígios, chamado ministerial, conhecimento íntimo da verdade, e ele é um vidente. Então, para que isso aqui ocorra, existem alguns dons do Espírito de Deus que precisam operar quando o profeta está exercendo o dom que Deus lhe deu ou a função que Deus lhe chamou para que fosse cumprida. Vai à frente, Paulinho. Nós falamos o que aqui na primeira aula? Como é que se entende teologicamente? Dons de revelação, dons que revelam alguma coisa, dons de poder, são alguns dons que fazem alguma coisa, e dons de locução, de fala, que transmitem alguma coisa, que vem da parte de Deus. Então, no mínimo tem que ter 2 ali, 2 dos 3. Dom de revelação, profecia, discernimento de espírito, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. Pô, peraí, bicho, profecia não é revelação? Profecia não é um dom de revelação. Profecia é um dom que se troca, profecia é algo que se forma, que se torna uma revelação quando tem outros dons que revelam algo e aí você fala. Dons de poder, 1 dos 3. Dom da fé, operação de milagres, ou operação de maravilhas, ou dons de curar. Tem que ter um ali. Agora, os dons de expressão vocal, tem que ter. O de profecia tem que ter. Fala em línguas. Interpreta línguas. O profeta tem que ter. O profeta tem que interpretar. O profeta, ele sabe a fonte melhor do que eu e você. Quando alguém está falando, ele sabe. Rapaz, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tem algumas coisas que acontecem aqui. Eu me lembro muito bem quando há 2, 3 anos atrás houve uma galera que saiu daqui da juventude. Uma galera, literalmente. Antes disso tudo acontecer, Deus já tinha dado uma visão para o apóstolo lá em Portugal, mostrando todo esse movimento de saída, de reviravolta, de revoada, tudo isso. Antes mesmo
de que tudo isso tomasse forma e acontecesse, ele já tinha falado com a gente e ele veio aqui na juventude e falou sobre. Lembra da venda? Lembra da venda? Então, quando Deus mostrou isso para ele, ele estava de férias lá em Portugal. E ele estava orando e estudando, e na mesma hora, ele falou que as janelas do escritório se abriram. E quando as janelas do escritório se abriram, entrou uma corrente de vento que deu um insight nele, que despertou ele. E aí Deus foi começando a transmitir para ele as coisas. Tem outras coisas aqui também, que às vezes, alguns problemas que nós temos para resolver, e temos que passar para ele. Meu irmão, antes da gente falar com ele, ele já fala, eu já sabia. Eu já sabia porque uma vez eu falei com fulano, beltrano, e eu disse, vou te dizer uma coisa, tinha um irmão amigo da igreja, e ele chegou no momento da vida dele que ele queria andar de bicicleta. Você pode perguntar isso para ele, tá? O apóstolo uma vez virou para ele e falou assim: para de ficar andando de bicicleta. Ele se tornou um ciclista. Para de ficar andando, de ser um ciclista, especialmente quando você deixa de estar na casa de Deus para estar exercendo o seu esporte predileto. Não faça isso. Sabe o que aconteceu? A primeira vez, esse irmão teve um acidente. Chegou aqui com o nariz todo arrebentado, todo arranhado. E o apóstolo virou e falou assim: o que é isso? Ali no ofertório. É porque, sabe, pedalando com a Carla, estava pedalando. Isso foi um aviso. Não continue a fazer isso. Sabe o que foi que aconteceu? Esse irmão sofreu um acidente e ele ficou vários meses de cama. Gente, assim, por isso é que eu falo que um homem de Deus que é profeta, ele não é aqui desse plano, tá? Isso é uma coisa, quando eu acho interessante quando o apóstolo fala assim: eu não sei porquê, mas lá vem, meu irmão. Já vem os insights. Algumas coisas já são ditas antecipadamente. Então, é assim, por causa desses dons. Ah, bispo, isso quer dizer que o profeta é um scanner? Leu e... é uma máquina da Kodak? Polaroid? Não. Negativo. Senão, Deus não seria o alvo da glória. Seria quem? O porta-voz. Porque Deus, ele conhece o ser humano. Você sabe por quê? Eu fico imaginando, às vezes o apóstolo fala isso com a gente, né? Deus não se move como ele se movia antigamente, porque se Deus começa a fazer isso sem que o povo esteja com a mente preparada, as pessoas vão começar a idolatrar as pessoas. E ele tem razão. Se hoje você já vê as pessoas sendo idolatradas, agora tu imagina alguém passar e a sombra curando. Meu Deus. Tinha um cidadão aí que gravou um monte de oração por IA, faturou 3 milhões. Como é que ele conseguiu isso, gente? 3 milhões com orações através de IA. Foi preso. Estelionato, charlatanismo, foi preso. Então, olha só.
A unção profética, ela se manifesta. O louvor é importantíssimo. Eu me lembro quando Eliseu tinha que profetizar, tinha que revelar algo, que o rei de Judá, se eu não me engano foi Josafá, adianta na frente, o Paulo, avança um, avança. Espera aí, aqui. Chega Josafá, que era rei de Jerusalém, chega para o rei de Israel, fala assim, vem cá, não tem nenhum profeta aqui que a gente possa consultar não? Depois você vai, calma Paulo, eu sei que você está querendo ampliar, sobe ali rapidinho para mostrar a passagem, a passagem, isso, segunda de reis, depois você vai lá em segunda de reis, está ali a história registrada, ok? Josafá perguntou, não há aqui algum profeta para que consultemos ao Senhor por ele? E aí Eliseu disse ao rei de Israel, porque eles, não se bicavam. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de quem? Teu pai. Mas aí Eliseu mudou de ideia por causa de quem? Josafá. E aí, qual foi a condição? Traz o tangedor. Chama o Léo para ele tocar uma bateria. Ou então um pandeirinho. E aí, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre quem? Sobre Eliseu. Gente, louvor é muito sério. Eu vou te dizer uma coisa. Tem dias que eu estou faminto por um louvor. Eu necessito. E às vezes alguma coisa ali no louvor não vem. E aí a gente tem que se virar na oração de alguma outra forma, porque Deus ele não se frustra naquilo que Ele quer fazer, ou naquilo que Ele quer falar. Mas às vezes quando está bonitinho, alinhadinho, afinadinho, que nem estava o de hoje, meu irmão, você pode ver que o culto sai do padrão. Sai. O apóstolo fala, vou quebrar os protocolos da igreja. É assim. Então vocês que são do ministério de louvor, continuem levando a sério o que vocês fazem. E não fiquem olhando o que os outros estão fazendo para você, às vezes, ter como referência. Tenha como referência os teus líderes, aqueles que estão te instruindo. Ok? Porque nós temos uma coisa muito chata de, às vezes, justificar a nossa indolência ou a nossa apatia por causa do outro. Só que Deus, quando se trata de agir e de falar através de alguém dentro da igreja, Deus ele não quer saber do outro, Ele quer saber de você. Então avança, Paulo. Caramba, já está acabando. Nós temos que respeitar a autoridade profética. Você quer ver um exemplo? Saul. Lembra de Saul? O que foi que Samuel falou? Olha, você vai. Eu não sei se eram os amalequitas, acho que eram os filisteus ou os amalequitas, um deles, os midianitas, um dos três. Sempre eram esses encardidos aí. Você vai passar cerol em todo mundo, você não vai deixar nada. Não vai deixar gado, não vai deixar nada, nem mulher, nem filho, nada. Bispo, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário. Isso aqui é um papo para outra coisa. Beleza? Isso é um papo para outro explora graça. O Deus sanguinário do Antigo Testamento. E aí, depois de 3 dias, se eu não me engano, ou X dias, eu vou chegar e a gente vai fazer o sacrifício e tudo mais. Aí Saul, beleza.
Saul começou a ver que Samuel não chegou na hora. Aí vê que ele pegou um engarrafamento, tentou passar pela CDD na sexta-feira, não conseguiu, na quinta-feira, porque estava complicado, estava tendo uma operação limpa-limpa lá. Deus, toma o nosso estado nas tuas mãos, em nome de Jesus. E aí, Saul virou e falou assim, pô, vamos deixar as mulheres e as crianças, vão ser escravos. Também vamos pegar os gados, os touros, vamos pegar tudo isso, vamos sacrificar a Deus. Ele desobedeceu a Deus. E aí ele fez pior ainda. Ele pegou a estola sacerdotal. Só Davi conseguiu fazer isso, amado. Só Davi pegou a estola sacerdotal e jogou o urim e o tumim. Mas ele quis fazer o papel do profeta. Ele não era profeta. Ele era ungido? Sim, rei. E só estava ali porque o povo rebelde, cabeçudo, queria ser igual aos outros demais. E Deus, tá bom. Samuel, eles não te rejeitaram, rejeitaram a mim. Não tem problema não, não esquenta a tua cabeça, relax. E aí, Samuel chega, peraí, estou escutando um barulho, balido de ovelha, de boi, de cabrito, sei lá o que é. E aí, Samuel chega e fala, vem cá. O que você fez? Eu não mandei você fazer assim, assim, assado? Você não fez? A palavra de Deus estava na boca de quem? Samuel. Pô, tu é melhor do que Deus. Às vezes a gente quer ser melhor do que Deus, né? O ser humano tem essa mania, não é? Às vezes quer ser melhor do que Deus. Quer ajudar alguém que Deus está disciplinando. Que isso? Quando a Bíblia lá em 1 de João 5 diz o quê? Há pecados que eu digo que ore, mas há pecados que eu digo que não ore. Porque está na mão de papai. Está sendo corrigido. Mas às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Poxa, os liberais que são assim, né? Inferno, imagina, não existe inferno. Inferno já é isso aqui. Não existe inferno. Até o próprio Satanás será reconciliado com Deus, porque diz que nos últimos dias ele será capaz de reconciliar consigo todas as coisas. Isso significa que o diabo também pode estar incluso. Quando Jesus disse que o diabo já está julgado e condenado, acabou. Não há espaço para ele se reconciliar com Deus. E aí, Samuel, você está maluco? Não era para você fazer isso. Acabou. E aí ele, não, peraí, volta, vamos adorar a Deus comigo. Samuel, negativo, vai para lá, pode ficar para lá. Ele agarrou no manto de Samuel e rasgou-os. E Samuel olhou e falou assim, o teu reino foi rasgado, saiu da tua mão. Eu vou dar para o teu próximo que é melhor que você. Autoridade é para você ser respeitada, porque foi colocado ali por Deus. Não, bispo, eu estou na graça. Estou na graça. Deus fala com o profeta, vai falar comigo também. Tem que falar. Só que às vezes, tu está tão cego que tu não vai ouvir o que Deus vai falar através do profeta, criatura, porque tu está cego. E às vezes, quando nós estamos cegos, nós só queremos ouvir aquilo que entendemos que é o que Deus tem que falar ao nosso coração. Peraí, Deus tem que me dizer isso. Aí vai o Alex, não faz isso. Não age dessa maneira, não é Deus. Aí vai o Gabriel. Cara, presta atenção, isso é furada. Não, sabe? Cuidado com esse teu WhatsApp, cuidado com esses convites. É furado. Não é Deus. Aí vem uma notificaçãozinha.
Cara, tranquilo. Uma nova identidade te espera. É isso. Chaca, manteiga. É isso. Você ouviu e deu ouvidos ao que você queria ouvir. Assim é muito fácil pedir opinião. O que diz a palavra de Deus? Corrige o sábio e ele se tornará o quê? Mais sábio. Agora corrige o tolo. Gente, tudo isso é caminhada, é aprendizagem. Mas olha, eu aprendi uma coisa. Antigamente as pessoas falavam assim: poxa, pelo menos eu fiz a coisa errada, mas eu aprendi. Mas você não precisa aprender as coisas fazendo da maneira errada. Aí você faz errado, aí dá com os burros na água, que nem diz o ditado, aí, poxa, não era para mim ter feito isso. Eu não quero aprender dessa forma. É claro, vai ter um momento que eu vou ter que aprender dessa forma, porque a genética de Adão está aqui. Mas, se tem pessoas mais maduras, que estão um pouco mais à frente, sabe, de mim nessa caminhada, e, poxa, são pessoas verdadeiras, confiáveis, eu posso conversar, por que eu não vou dar ouvidos? Eu sei que tem uma idade do ser humano, a idade do adolescente, então Jesus Cristo, às vezes é um pouco complicado. Mas tem um pouco de paciência, entendeu? Tem um pouco de paciência às vezes com a gente, com os seus pais. Ninguém é perfeito. Às vezes eu posso falar uma coisa de uma forma que você pode não gostar, mas não deixa de ser a verdade. E às vezes a Larissa vai falar de uma maneira que é a mesma coisa que eu quis dizer, mas ela vai falar de outra maneira. Ela vai falar, a Larissa falou legal, mas graças a Deus. Mas o que eu falei teve o mesmo objetivo que ela. Então, às vezes, a gente tem que, relevar algumas coisas. Corpo de Cristo, não existe corpo de Cristo perfeito, gente. Qualquer lugar que você for, vai ter problema. Qualquer lugar. E eu conheço pessoas que já saíram daqui, foram para outras igrejas, se batizaram, já não estão mais nas igrejas que se batizaram, já foram para outras igrejas. Parece um fluxo de caixa, não para, direto. A gente tem que ter um quê? A gente tem que ter raiz, né? Então, nós temos que, obedecer. Obediência não é subserviência, não é servidão, tá? Não é servidão. Vai lá, Paulinho, se adianta que eu já estou terminando aqui já. Agora isso aqui, eu não poderia deixar de passar em branco nisso daqui. Parece até o Gandalf, né? Para quem gosta de Gandalf, Senhor dos Anéis, né? Eu gosto. Senhor dos Anéis é uma forma de você contar a história de Cristo de uma outra maneira, assim como Nárnia. Sabia disso? Tolkien também falava de Bíblia, tá? Então, para você ver, todo mundo tira tudo da Bíblia, né? Star Wars, sai da onde? Da Bíblia. Eu já tinha falado. Superman sai da Bíblia. Aí a Carlinha me mandou lá história do Superman e tudo mais. Tudo isso sai da Bíblia, irmão. Ok? O Spock era judeu. Então vamos lá. Deus não estabelece neófito. O que é neófito? Neófito é o novato. Novato cronológico ou novato de entendimento? Pode ser um pouco dos dois, mas principalmente aqui. Entendimento. Por quê? Se você olhar lá, 1 de Timóteo 3, 1-6. O bispo tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele tem que ter a maturidade, o caráter desenvolvido. Não dado ao vinho, não violento, porém, cordato. Inimigo de
contendas. Então, aquela galera que gosta de ver o parquinho pegar fogo, meu irmão, se afasta. Não vou me meter, vou deixar o circo pegar fogo, porque eu tenho razão nisso. Não. Sai fora. Se afasta. Governa a sua casa. Peraí. Não avarento. Todos nós sabemos o que é um avaro, né? É o pão duro. É aquele que quando mete a mão no bolso tira, em vez de sair um pão, sai um escorpião. Então tem que ter governança familiar, tem que disciplinar o lar com respeito, não é com tirania. Tem que ter experiência, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra onde? Na condenação de quem? Se você quer saber como é que o diabo caiu, está ali. Soberba. Foi o que determinou a condenação de quem? Do diabo. Então a queda do diabo foi por causa da soberba. Não é? Então, terminando, Deus trabalha com tempo, experiência e maturidade. Havia uma escola de profetas, ninguém fica sabendo, ninguém nasce sabendo, todos nós aprendemos com o convívio. Existem a ministração na carne e a ministração do Espírito, ou seja, aquele que fala a verdade, aquele que fala a mentira, e por isso que tem que haver o julgamento das profecias. Permaneça fiel onde Deus te chamou. Eu sei que ministério profético é maravilhoso, mas se Deus não te chamou, não tenta entrar nele. Vai se machucar. Até porque ninguém entra para ser profeta de imediato. Ele vem, mestre, pastor, evangelista, profeta. Deus trabalha com degraus. É assim que nós aprendemos. O ser humano aprende dessa forma, mano. Por que a criança não entra logo no ensino médio ou numa faculdade? Ele vai de forma, o quê? Escalonada, de acordo com a sua idade. Não somente a idade cronológica, mas a sua idade o quê? Intelectual. Então, fidelidade é essencial. Somos ministros de Cristo. Então, para terminar, vai lá o Paulinho, o penúltimo. O profeta não sabe tudo. Aí, joguinho do bicho. Diz aí me dá uma dezena, uma centena. Olha lá, hein? Crente não consulta horóscopo. Pelo amor de Deus, hein? O profeta não fica profetizando direto. Ele já não acorda assim diz o Senhor, não. Não, coitada da esposa, da família, meu Deus do céu. Quem profetiza não é compulsoriamente um profeta. Não significa porque eu profetizei que eu sou um profeta. Né? Tem um monte de gente que profetiza e se intitula profeta. Eis que te digo, eis que eu sou a coluna. O dia que eu sair da igreja, acaba tudo. A gente já ouviu tanta coisa aqui, gente. Vocês não têm noção. E a gente tem que encobrir a nudez. Primeiro, para não ser vergonha para o irmão. E segundo, para isso não virar a gaiola do diabo, que nem dizia o apóstolo. Os profetas auto-intitularam. Porque há os profetas que se auto-nomeiam. Agora, olha só. Direção individual como no antigo pacto. Eu preciso casar. Olha, Maria, se alguém virar para você e falar assim, para tu saber se tu vai casar com um paradela, tem uma irmã. Tu vai chegar, ela já vai te dizer, eu sei porque tu veio aqui. Não existe, gente. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Vou fazer um negócio. Vou ver o que o Gabriel tem para me dizer.
Senhor, se for da tua vontade, o Gabriel vai dizer sim. Senhor, se não for da tua vontade, o Gabriel vai dizer não. Não existe direcionamento individual. Com quem eu caso, com quem eu faço negócio, negativo. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É claro que há o conselho pastoral. Há conselho pastoral. Nós estamos aqui para isso. Mas nós não dirigimos a vida de ninguém. Ok? Quem dirige a minha vida é Deus, e depois de Deus, eu tenho a minha esposa para me ajudar. Que hoje, ultimamente, meus 3 filhos têm tido mais preeminência nesse sentido, né? Então, para terminar, conclusion. Vai, Paulinho. Olha lá. Ó. Qual é o propósito dos ministérios? Aperfeiçoar o desempenho do serviço, a edificação do corpo, a unidade da fé e a nossa maturidade espiritual. Ok? Passei 6 minutos, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, então eu fui que nem uma metralhadora. Maria quer perguntar alguma coisa. Espera aí, Maria. Toma aqui, Maria. Toma. Toma aqui. Bianca já está rindo lá atrás, lá, ó. Bianca com as experiências dela. Eu queria perguntar uma coisa, uma dúvida, né? Não sei se enquadra com a de hoje, mas com relação às visões, assim, como se identifica que, não sei se você conseguiria me responder, mas assim, como se identifica que é algo profético ou é algo que é para edificação própria? Como que, por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu conheço que já me aconteceu. Eu tive um determinado sonho há um tempo atrás. Deus está num lugar e anos depois eu me encontrei nesse lugar, nesse mesmo lugar do sonho. E pode ter acontecido com outras pessoas também. Não sei como que isso se desenvolve. Olha só, em primeiro lugar, o cérebro é algo muito, digamos assim, incrível que Deus nos deu. Gente, o cérebro, já diz uma grande psicóloga, o cérebro é um órgão de comando. O cérebro comanda. Diga o fraco. Forte o quê? Forte o quê? Você está dizendo para o cérebro o quê? Eu sou forte. Tua imunidade vai, subir. Ok? Não é verdade? O que diz a palavra de Deus? A morte e a vida estão no poder do quê? Da boca. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o que? O seu, que na verdade é mente. Paulo, quando fala para renovar o quê? O coração, ele manda renovar a mente. Então, às vezes, você pode estar passando por uma situação e aquilo está mexendo com você aqui, ou os teus sentimentos, você vai sonhar. Porque o cérebro ele é capaz de fazer isso. É diferente quando você está orando por alguma coisa. Vou te dizer o que aconteceu comigo essa semana. Quarta-feira, 5h40 da manhã. Não, 5h40? 4h40 da manhã. Abri o olho. Assim, não precisei de nada. Café, lavar o rosto, nada. Sem sono, sem nada. Fui orar. Do nada. Quando Deus me acorda assim, tem alguma coisa, eu não sei o que é. Entendeu? Não sei o que é. Mas eu fui orar, mas Deus não me disse pelo que eu deveria orar. Você acha que eu deixei de orar? Não. A Cris teve que fechar a porta do quarto, porque eu estava numa coisa tão grande de oração.
que eu ficava às vezes dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, até Deus me trazer o que eu tinha que orar. E eu tinha que orar por alguém, que quase no final do meu tempo de oração me veio um dos porquês, tá? Um dos porquês. Quando você ora por alguma coisa, algum objetivo, algum propósito, e às vezes você pode ter um sonho, sim, eu sou assim. Eu prefiro 1000 vezes que quando Deus fale por sonho, Ele fale com alguém do que comigo, porque eu sou parte daquele processo. Então eu posso me auto-enganar, entendeu? Então eu prefiro, por isso que é muito raro eu sonhar com alguma coisa. Entendeu? Porque eu prefiro, Deus, se alguém tiver alguma coisa, fala com alguém. E aí, às vezes, a pessoa vem e me fala alguma coisa. Entendeu? E por que aquilo? Aquilo dali é algo que eu já estava orando. Tá? Quando Deus ele dá uma orientação, a fonte de você descobrir ou chegar à conclusão de alguma coisa é isso aqui. É a palavra de Deus. Se está fora do que diz a palavra de Deus, não é Deus. Entendeu? Nós podemos nos enganar. Por quê? Porque a gente está numa agonia. Entendeu? É por isso que na multidão dos conselheiros é que se faz o quê? A guerra. Tem gente que diz, se o conselho fosse bom, não se dava. Se vendia, né? Porque normalmente quando você dá conselho, isso acontece muito quando os pais dão conselho para os filhos. Eu estou passando isso com a Ágata e aqui. A Ágata está numa fase de desenvolvimento que está, às vezes, a luta fica complicada. Eu falo, meu Deus, vem mais 2 por aí. Mas é assim. Eu, particularmente, eu não gosto daquela coisa, eu vou orar em segredo porque o diabo não pode escutar. Isso aí é infantilidade. O diabo não pode frustrar os planos de Deus. Entendeu? Então é assim, eu consegui responder o que você estava querendo? Fala. Conseguiu, sim. É porque eu também me enrolei na pergunta, que eu misturei sonho com visão, mas deu para tirar a dúvida. Olha só, toda visão tem que ter uma revelação. Você pode ter uma visão e não entender o que diz a visão. Quando você entende a visão, você tem uma revelação. Outra coisa, previsão de futuro não é palavra do conhecimento. É palavra da sabedoria. É bem semelhante. Palavra do conhecimento é passado e presente. Entendeu? Eu sei o que aconteceu na vida do Alex e eu estou dizendo agora o que está acontecendo. Isso é palavra do conhecimento. Eu sei o que aconteceu na vida do Alex, estou dizendo o que está acontecendo agora e eu vou dizer o que vai acontecer amanhã. Isso é palavra da sabedoria. Eu vejo discernimento de espíritos. Profecia não é visão. Profecia é um conjunto. Entendeu? Por quê? O que é o dom da profecia? É você falar. Você vai falar em línguas? Você pode falar normalmente. Você está profetizando. Está entendendo? Você está profetizando. É o dom da profecia. E o profeta? O profeta ele não precisa falar em línguas para profetizar. Mas se você falar em línguas e se você estiver falando pelo Espírito, o profeta vai entender o que você está falando. E ele vai saber se o que você está falando é verdade ou não. E quando você não tem como interpretar, ele vai interpretar. Entendeu? As pessoas acham que profecia é só charamanda. Não tem nada, não é isso. É um conjunto. É só você olhar José. José ali, ele foi usado profeticamente. Dom da palavra da sabedoria. Ele previu, ele interpretava os sonhos. Lembra? Não adianta você ter visão.
Você tem que ter a revelação da visão. Entendeu? Só isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Está todo mundo já de olho no pós-culto, né? Acabou? Fechou? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Cadê o ministério de louvor? Ô Léo, chama a galera aí, Léo. Léo, chama a galera aí. Chama a galera aí. Acabou? Acabou, né? Em nome de Jesus. Então, pastor Alex, a Maria, quem vai fazer o fechamento, vem para cá para fazer a oração final, porque a galera já quer o pós-culto já. Glória a Deus. Eu ainda não estou afinado com o fechamento do culto, quem ora, quem dá a bênção apostólica. Então, já chamo logo você para dizer, glória a Deus, fazer os apontamentos, em nome de Jesus. Graças a Deus por esse conhecimento. Saímos aqui edificados, que a palavra de Deus, ela edifica a nossa vida, ela renova a nossa mente para o nosso dia a dia, e tudo que foi colocado aqui diante de nós é algo que nós vamos levar para a nossa vida como aprendizado, com autoridade, com maturidade espiritual. Isso nos edifica de forma grandiosa, amém? Então levante as suas mãos. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Pai, por tudo que foi ministrado, Senhor, nas nossas vidas, pela instrumentalidade, Senhor, que o Senhor colocou na vida do bispo André. Ó Deus, creio que tudo aquilo que foi lançado em nossos corações vai frutificar, Pai, porque a Tua palavra, ela jamais vai retornar vazia, Pai. Recebemos, Senhor, e com alegria, Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor, por esse ministério, Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso profeta da nossa igreja, nosso apóstolo Miguel Ângelo. Obrigado por esse ministério que nos traz segurança, Pai. Nós não estamos aqui sendo guiados por pessoas, pelo vento, não. Nós temos, Senhor, segurança daquilo que sai desse altar, que nos dá segurança para nós caminharmos o nosso dia a dia, Senhor. Obrigado, Deus. Te louvamos, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente sobre nossas vidas. E o povo mais que vencedor diga amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, e vamos adorar com louvor. Amém? Oh
pra fazer infinitamente Mais, eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Oh, Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém. Vamos para o pós-culto.